E deu ruim para o Braga Neto, hein? Essa semana tivemos operação da Polícia Federal contra o Braga Neto e contra vários outros militares aí acusados de roubo de dinheiro público durante a intervenção militar que teve no Rio de Janeiro em 2018, ainda governo Temer. O Braga Neto, antes de ser ministro do Bolsonaro, ele já estava ali fazendo das suas nessa intervenção no Rio de Janeiro. Logo que teve a intervenção, falei aqui esses dias, teve logo depois o assassinato da Marielle Franco, que seria quem faria a fiscalização de tudo que foi feito lá. Provavelmente, a Marielle, se não tivesse sido assassinada, teria denunciado este mega roubo de dinheiro público. Lembremos, eram contratos de 75 milhões de reais para compra de coletes, os quais 35 milhões foram pagos, 10 milhões de dólares na cotação da época. Dos quais, segundo não eu, Thiago, mas as autoridades americanas, segundo a polícia americana, pelo menos 1 milhão de reais aí foi a propina que os militares brasileiros levaram. Pois bem, eis que a Polícia Federal fez operações de busca e apreensão e conseguiu mensagens mostrando que o Braga Neto era um dos cabeças do esquema. A coisa tá ruim pro Braga Neto, eu vou falar. Tá bem difícil defender o general bolsonarista. Lembremos, o Braga Neto aí apontado como um dos cabeças desse esquema, no governo Bolsonaro, ele se tornou ministro da Casa Civil e era responsável por todas as indicações do governo em todos os ministérios ou órgãos públicos. Imagina o tanto que esse cara não pegou, o tamanho da rachadinha. Aí depois se tornou ministro da Defesa com uma verba de quase 100 bilhões de reais. Pense nisso. Ele virou ministro da Defesa porque a Casa Civil foi para o Ciro Nogueira poder roubar, né? Deixou os militares um tempinho, depois entrou o Ciro Nogueira, que ali a coisa estava boa para eles, entendeu? Brigavam por esse ministério. Tá, aí, veja, a Polícia Federal descobriu que tem um general chamado General Assis, e esse general foi contratado pelo grupo criminoso dos militares, que era essa empresa que fazia ali o intermédio dos coletes, para quê? Para fazer lobby com militares corruptos. Esse general, então, ele conseguia fazer com que as empresas que o contratassem ganhassem contratos com militares. Então, imagina o tanto de general lobista ou de militar lobista que não tem. Um general conhece outros vários generais, esses generais administram verba, porque você tem verba dos quartéis, aí tem verba de limpeza, de almoxarifado, de despensa, né? Na despensa você tem toda a comida, alimentação, tudo mais. Muita gente não sabe, mas toda semana tem churrasco lá entre os militares, é muita picanha, muita carne, muita cerveja, muito vinho caro, muito caviar. Então imagina que onde tem compra e venda, pode ter corrupção e superfaturamento. E aí você imagina uma empresa que tem ali contato com alguém que conhece os generais, opa, compra aqui de mim, opa, peraí, e aí faz o toma lá, dá cá. Quem toma, no caso, é o povo que toma, e levando um prejuízo, e os cofres públicos. E o dá cá dá para onde? Para a conta dos corruptos. É assim que se faz. E aí, este general, que é conhecido neste ramo, o general Assis, ele é quem dizia, olha, tenho muito contato com o Braga Neto e com o general Mourão, que depois se tornou vice-presidente da República. E ele falava isso para todo mundo. A Polícia Federal já sabia que ele falava isso para todo mundo, por isso ele foi um dos alvos da operação de busca e apreensão. E aí pegaram o celular do general. E aí prepara, Braga Neto, que olha, eu tô achando que só os crimes aí do golpe de 8 de janeiro, da tentativa de golpe, dos atos terroristas, vai ser pouco, hein? Braga Neto vai acabar sendo preso por outras coisas também. Por quê? Diz mensagem aí do general, que eu vou ler aqui para você. Diz o seguinte, o general para um dos membros da quadrilha. Não sei se vai dar para ler direito, que a resolução que colocaram não é das melhores. Quem quiser pausa aí para tentar ler, mas eu vou ler aqui para você, vai. Diz o general para outro membro ali da quadrilha, ó. Estive hoje de manhã com o doutor Jorge Antônio, que é quem dará o parecer final. Parecer final sobre a compra de coletes de bala superfaturados. Da empresa ali do bandido que mandou torturar e matar o presidente do Haiti. Vamos lá. Estive com o Dr. Jorge Antônio, que dará o parecer final, e me prometeu que ainda hoje iria se dedicar ao assunto e na segunda-feira próxima preparar o parecer jurídico e despachar com o ministro da Casa Civil. Disse-lhe que, se quisesse, eu poderia falar com Onyx Lorenzoni, mas ele achou desnecessário. Almocei também com o general Braga Neto, que me prometeu interferir a nosso favor.
Portanto, tudo bem encaminhado. Alertei sobre o empenho ser realizado ainda este ano para não cair no exercício findo. Aguardaremos. Essa mensagem é de 3 de dezembro de 2019. Então, quando ele fala Ministério da Casa Civil, era o Ministério do Braga Neto. Quando ele fala falei com o Braga Neto, era o Braga Neto. Por quê? Porque a quadrilha continuou fazendo negócios com o general Braga Neto. Essa mesma compra de colete continuou sendo paga ainda em 2019. Então a Polícia Federal já tem aí indícios de que, olha, em 2018 foi feita a compra, foram feitos os pagamentos 2018 e 2019, aí o TCU parou. O Braga Neto tentou mandar voltar a pagar, não deu. Tá, aí pagaram no total 10 milhões de dólares. Porém, a quadrilha continuou fazendo negócios com o Braga Neto. E uma coisa que eu falei aqui essa semana, o doleiro utilizado por essa quadrilha é o mesmo que foi utilizado pela quadrilha ali, que dentro do Gabinete de Segurança Institucional do general Heleno, melhor amigo do Braga Neto, lembre-se disso, assim, melhores amigos. Esse é aquela quadrilha que transportou cocaína no avião do Bolsonaro, usava o mesmo doleiro. Então você vê que o Braga Neto e essa quadrilha estavam fazendo negócios desde muito tempo. E esse general Assis é quem fazia ali a ponte. Quadrilheiros ali que querem roubar dinheiro público, generais corruptos que também querem roubar dinheiro público, mas não sabem como. Então vem aqui o quadrilheiro com a oportunidade de negócio. Olha, que tal a gente vender alguma coisa para vocês? Que tal aí que vocês podem comprar? O quê? Estão vencendo os coletes, ó, tá chegando na data de validade dos coletes? Perfeito, pô, vamos vender coletes para vocês. Quanto custa um colete? Eu não sei o preço de um colete, mas supondo aí. Quanto custa um colete? R$100? Vamos vendê-los por 150. E esse 50 excedente, 50 meu, 50 teu. 25 meu, 25 teu. Pode ser? Assim que deve ser o negócio entre eles. Nessa aí, segundo a polícia americana, $1 milhão foram roubados. No total aí, 4 milhões 900 e tantos mil reais, dinheiro de hoje. Então veja, a Polícia Federal já tem aí provas do celular de um dos criminosos. Essa não é a única mensagem que cita o Braga Neto, as outras não divulgaram a mensagem inteira, mas tem outras, de que realmente, ó, quem fazia ali o lobby tinha as reuniões com o Braga Neto, almoçou com o Braga Neto e logo depois o negócio era fechado. Então tem uma coisa muito importante na prova, porque você tem uma mensagem de fulano falando que conversou com cicrano e Beltrano cometeu crime, você fala, peraí, a mensagem não quer dizer nada, mas quando você tem uma mensagem e a Polícia Federal com certeza vai investigar, peraí, 3 de dezembro de 2019, onde estavam essas pessoas? Estavam na mesma cidade, no mesmo hotel, estavam em Brasília, onde estavam, como é que era, para ver se cola ali a versão, se casa, né? Cola não, se casa a versão de um com os fatos. Se casar a versão, estavam na mesma cidade, tudo, aí já é outra coisa. Porém, vou investigar aí, e aí eu vou te adiantar, sim, se tem alguma ação do Braga Neto naquele dia 3, ou ele falou para o fim de semana, até segunda-feira, ou nos dias posteriores, de algum negócio que o general queria. E tem, a Polícia Federal já tem isso. Tem outras mensagens desse general que a polícia já pegou, em que esse general fala com diferentes interlocutores sobre negócios que podem ser feitos com general Mourão e general Braga Neto. E ele fala do Mourão bem antes do Mourão ser vice-presidente. Depois o Mourão já era vice. Mas de bem antes ele já fala do Mourão. Então você fala, peraí. Então realmente o que tinha ali de crime desses militares no governo Bolsonaro é um negócio assim que, meu Deus do céu, pô, o general ali estava no Ministério da Casa Civil roubando dinheiro público. E antes de ser ministro da Casa Civil já estava roubando dinheiro público. Aí você fala, pô, peraí. Lembre-se, foi o golpe de Estado na Dilma que colocou esses bandidos no poder. Porque até então não tinha, nem no governo Fernando Henrique, nem no governo Collor, não tinha militar em cargos aí de alto escalão. No máximo no Ministério da Defesa. E aí, depois do golpe contra a Dilma, o que aconteceu? O Temer começou a colocar um monte de militar. Aí o Temer é quem fez intervenção militar no Rio de Janeiro, veja bem, Michel Temer. O mesmo Temer que toda vez que ele se pronuncia hoje, são pronunciamentos contra o Lula e ou a favor do Bolsonaro. O Temer e o Bolsonaro são assim. Eu não sei o que aconteceu durante o mandato do Bolsonaro, ou às vezes até antes, que o Temer virou ali muito amigo do Bolsonaro. Então, os dois amicíssimos. Inclusive, a primeira foto do Bolsonaro com o Temer, depois que o Bolsonaro foi presidente eleito, o Temer estava assim,
com o Bolsonaro. Você vê, peraí, que estranho. Quando o Bolsonaro xingou o Alexandre de Moraes, foi o Temer quem viajou a Brasília a pedido do Bolsonaro e fez o Bolsonaro escrever um pedido de desculpas para o Alexandre de Moraes no dia 9 de setembro de 2021. E ali o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, o Temer intermediou uma ligação entre os dois em que o Bolsonaro estava chorando de soluçar, pedindo para que o Alexandre de Moraes não prendesse o Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro que foi retirado da sala durante a ligação. Veja bem. Coisas aí para você ver. Então, lá atrás, colocaram aí esses bandidos no cargo, aí vai falar, Thiago, todo militar é bandido? Não. Com certeza deve ter muito militar aí que não é bandido, mas os que estavam no governo Bolsonaro, pelo visto, não salva um. E se as Forças Armadas tivessem um mínimo aí de dignidade, teria aí nota repudiando o Bolsonaro todos os dias. Aliás, eu estou faz um tempo para propor um pacto aqui entre todos os plantonistas e, se puder, espalhe. Toda vez que você vê uma notícia na imprensa que diz cúpula militar diz que, não clica. Não clica. Ignore completamente. Tem articulistas aí na imprensa que são porta-vozes oficiais da cúpula militar. Então eles escutam 2 ou 3 militares e falam, olha, a cúpula militar diz que isso. Aí acontece qualquer coisa no Brasil, tem lá uma notícia na capa do Globo, na capa da Folha, do UOL, do Metrópolis, com os pensamentos da cúpula militar. E eu, com a cúpula militar, e você com a cúpula militar, e eu com isso. Só que só tem uma maneira. Hoje, que bom que estamos aí nos tempos modernos, hoje só tem uma maneira de você fazer com que parem de publicar asneiras. Como? Se você não clicar em nada que tenha cúpula militar, sabe o que vai acontecer? O jornalista que está lá, o chefe dele no portal vai falar, pô, sua coluna aí baixou a visitação, hein? Ó, não tem ninguém aí clicando. Por quê? Porque tá falando de cúpula militar. Ele fala, pô, deste assunto não fala mais porque não dá audiência. E aí ele para de falar. Se fosse antigamente, na época dos jornalões, como por exemplo, tenho certeza que na época da ditadura a Folha fazia aquela... amaciava os militares e não tinha nem para quem reclamar, não tinha nem como falar, não vou clicar. Não, agora dá. Então eu já, Thiago, você não vai ver o Thiago falando aqui, olha, a cúpula militar pensa isso, pensa aquilo. Eu vejo, se for um dia relevante, falarei. Hoje não é. Cúpula militar que se dane, é isso mesmo, que se dane o que eles pensam. Eles que vivam suas vidas e não atrapalhem. Toda vez que militar começa a dar opinião, vem desgraça por aí, já percebeu? Começaram a dar opinião lá em 2015, 2016, olha a desgraça que aconteceu. Aí deram opinião em 2018, a desgraça que aconteceu. Aí ficaram 4 anos dando opinião. Então que parem, calem a boca e pronto. Então, propõe esse pacto, comente aí você, plantonista, se concorda ou não. Já já o único militar que a gente vai ver falando aí vai ser o Bolsonaro, que vai ser o último a ser preso dos outros, porque ó, tudo tá indicando que ó, o Braga Neto vai cair o General Heleno, não tenha dúvidas de que o General Heleno vai cair bem caído, vão cair todos os militares aí bolsonaristas, até que o Bolsonaro fique aí se borrando de medo, aí ele é o último a ser preso como chefão da quadrilha. Eu só espero que seja preso antes, que isso tudo aconteça rápido, mas ó, veja, depois desse crime aí do General Braga Neto, até publiquei um vídeo aqui outro dia, que era o meu vídeo de 2021, em que eu contava os detalhes e falava, ó, se investigar, acha. Quem assistiu aí, comenta aí. Falei ou não falei? O Thiago aqui estava até mais jovem e tal, tinha uma toalha aqui no meu... Eu vi aquele vídeo, tinha uma toalha grudada no meu pescoço o vídeo inteiro. Tá, daí falei, aconteceu tudo. Então agora, digo, serão todos presos. Não vai sobrar um livre para contar a história. O último que vai sobrar talvez aí seja o Bolsonaro e depois, não vai sobrar um militar. Peço sua inscrição no canal e seguiremos aí na luta contra essa corja maldita. Falou!